Olá, você está no canal Fé em Audiobook. Eu sou Dani Mendes e hoje vamos juntos à leitura de A Obra do Espírito Santo na Regeneração, por John Owen. A obra do Espírito Santo na regeneração de almas precisa ser estudada e claramente compreendida pelos pregadores do Evangelho e por todos aqueles a quem a palavra de Deus é pregada. É pelos verdadeiros pregadores do Evangelho que o Espírito Santo regenera as pessoas. 1 Coríntios 4,15, Filemão 10, Atos 26, 17 a 18. Por isso, todos aqueles que pregam o Evangelho precisam conhecer totalmente a regeneração para que possam, com Deus e o seu Espírito, trazer almas ao novo nascimento. É também dever de todos os que ouvem a palavra de Deus estudar e entender a regeneração. 2 Coríntios 13, 5. O grande trabalho do Espírito Santo é a obra de regeneração. João 3, 3 a 6. Certa noite Nicodemos, um mestre de Israel, veio até Jesus que lhe disse: Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O nosso Senhor, tendo conhecimento de que a fé e a obediência a Deus e a nossa aceitação da parte de Deus dependem de um novo nascimento, fala a Nicodemos do quão necessário é nascer de novo. Nicodemos fica surpreso com isso, e assim Jesus segue adiante a ensinar-lhe que obra de regeneração é esta. Ele diz: Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Versículo 5. A regeneração, portanto, ocorre por meio da água e do Espírito. O Espírito Santo faz a obra de regeneração na alma do homem, da qual a água é o sinal exterior. Este símbolo externo é um solene compromisso e selo do pacto que até então lhes vinha sendo anunciado por João Batista. A água pode também significar o próprio Espírito Santo. João nos fala que todos aqueles que receberam a Cristo só o fizeram por terem nascido de Deus. João 1, 12 a 13. Nem a hereditariedade, nem a vontade do homem podem produzir um novo nascimento. A obra como um todo é atribuída tão somente a Deus. Veja também João 3, 6, Efésios 2, 1 e 5, João 6, 63, Romanos 8, 9 e 10, Tito 3, 4 a 6. É sempre importante lembrar que toda a Trindade está envolvida nessa obra de regeneração. Ela se origina na bondade e no temor de Deus como Pai. João 3,16, Efésios 1, 3 a 6, da sua vontade, propósito e conselho. É uma obra do seu amor e graça. Jesus Cristo, nosso Salvador, a adquiriu para pecadores. Efésios 1, 6. Mas o verdadeiro lavar regenerador e renovador do Espírito Santo nas nossas almas é obra do Espírito Santo. Tito 3, 4 a 6. Todavia, o meu presente objetivo é confirmar os princípios fundamentais da verdade concernente a esta obra do Espírito Santo que vem sendo negados e combatidos. A regeneração no Velho Testamento. No Velho Testamento, a obra de regeneração ocorria desde a fundação do mundo e foi registrada nas Escrituras. Contudo, seu conhecimento era muito vago comparado ao conhecimento que temos dela no Evangelho. Nicodemos, um importante mestre de Israel, declarou a sua ignorância quanto a isso. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Cristo maravilhou-se de que um mestre de Israel não conhecesse essa doutrina da regeneração. Estava nitidamente declarado nas promessas específicas do Velho Testamento, como também em outras passagens, conforme veremos, que Deus haveria de circuncidar os corações do seu povo, tirar-lhes o coração de pedra e dar-lhes um coração de carne. Em sua ignorância, os mestres de Israel imaginavam que a regeneração significava apenas uma reforma de vida. De modo semelhante, muitos hoje consideram a regeneração como nada mais que o esforço para se levar uma vida moral. Mas,
Se a regeneração significar nada mais do que se tornar um novo homem moral, algo a que todos, tanto mais ou menos, recomendam, dessa forma o nosso Senhor Jesus Cristo, bem mais do que esclarecer a Nicodemos sobre essa questão, a obscureceu mais ainda. O Novo Testamento ensina claramente que o Espírito Santo faz uma obra secreta e misteriosa nas almas dos homens. Agora, se esta obra secreta e misteriosa for, na verdade, apenas uma reforma moral que capacita os homens a viverem melhor, se for apenas um convencimento externo para abandonar o mal e se fazer o bem, então a doutrina da regeneração ensinada por Cristo e todo o Novo Testamento é definitivamente incompreensível e sem sentido. A regeneração e a doutrina da regeneração existiram no Velho Testamento. Os eleitos de Deus, de qualquer geração, nasceram de novo pelo Espírito Santo. Mas antes da vinda de Cristo, todas as coisas dessa natureza estavam desde o princípio do mundo ocultas em Deus. Efésios 3:9. Mas agora chegou o grande médico, aquele que haveria de curar a terrível ferida das nossas naturezas pela qual estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ele abre a ferida, mostra-nos o quão é terrível e revela a situação de morte que ela trouxe sobre nós. Ele assim o faz para que sejamos verdadeiramente agradecidos quando nos curar. Assim, pois, nenhuma doutrina é mais completa e claramente ensinada no Evangelho do que essa doutrina da regeneração. Quão corrompidos, portanto, são os que a negam, desprezam e rejeitam. A constante obra do Espírito. Os eleitos de Deus não eram regenerados de uma maneira no Velho Testamento e de outra completamente diferente pelo Espírito Santo no Novo Testamento. Todos eram regenerados de um mesmo modo pelo mesmo Espírito Santo. Aqueles que foram milagrosamente convertidos, como Paulo, ou que em suas conversões lhes foram concedidos dons miraculosos, como muitos dos cristãos primitivos, não foram regenerados de um modo diferente de nós mesmos, que também temos recebido esta graça e privilégio. Os dons miraculosos do Espírito Santo nada tiveram a ver com sua obra de regeneração. Não eram a comprovação de que alguém havia sido regenerado. Muitos dos que possuíram dons miraculosos jamais foram regenerados. Outros que foram regenerados jamais possuíram dons miraculosos. É também o cúmulo da ignorância supor que o Espírito Santo no passado regenerava pecadores miraculosamente, mas que agora ele não faz de modo milagroso, mas por persuadir-nos que não é razoável que não nos arrependamos dos nossos pecados. Jamais cairemos neste erro se considerarmos o seguinte: a condição de todos os não regenerados é exatamente a mesma. Uns não são mais não regenerados que outros. Todos os homens são inimigos de Deus. Todos estão sob sua maldição. Salmo 51:5, João 3:5 e 36, Romanos 3:19, 5:15 a 18, Efésios 2:3, Tito 3:3 e 4. B. Há variados níveis de malignidade nos não regenerados, assim como há diversos níveis de santidade entre os regenerados. Todavia, o estado de todos os não regenerados é o mesmo. Todos carecem de que se faça neles a mesma obra do Espírito Santo. C. O estado a que os homens são trazidos pela regeneração é o mesmo. Nenhum é mais regenerado do que o outro. Contudo, uns podem ser mais santificados que outros. Aqueles gerados por pais naturais nascem de um mesmo modo, embora alguns logo superem os outros em perfeições e habilidades. O mesmo também ocorre com todos os que são nascidos de Deus. D. A graça e o poder pelos quais esta obra de regeneração é operada em nós são os mesmos. A verdade é que aqueles que desprezam o novo nascimento fazem-no porque desprezam a nova vida. Aquele que odeia a ideia de viver para Deus, odeia a ideia de ser nascido de Deus. No final, entretanto, todos os homens serão julgados por esta pergunta: você nasceu de Deus?
A compreensão errada sobre a regeneração. Em primeiro lugar, regeneração não é meramente ser batizado e dizer, eu me arrependi. A água do batismo é apenas um sinal externo, 1 Pedro 3,21. A água mesmo só pode molhar e lavar alguém da imundícia da carne, mas como um sinal exterior, ela significa uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. 1 Pedro 3,21, Hebreus 9,14, Romanos 6, 3-7. O apóstolo Paulo faz claramente a distinção entre a ordenança exterior e o ato de regeneração em si mesmo. Gálatas 6,15. Se batismo acompanhado de confissão de arrependimento for regeneração, então todos aqueles que foram batizados e se confessaram arrependidos têm de ser regenerados. Mas é claro que isso não é assim. Veja Atos 8,13 com os versículos 21 e 23. Em segundo lugar, a regeneração não é uma reforma moral da vida exterior e do comportamento. Por exemplo, suponhamos uma tal reforma exterior pela qual alguém volta-se de fazer o mal para fazer o bem. Deixa de roubar e passa a trabalhar. Não obstante, haja o que houver de justiça real nessa mudança moral exterior de comportamento, ela não procede de um novo coração e de uma nova natureza que ama a justiça. É tão somente pela regeneração que um corrupto e pecaminoso inimigo da justiça pode ser trazido a amá-la e a deleitar-se em praticá-la. Há os que escarnecem da regeneração como sendo inimiga da moralidade, justiça e reforma, mas um dia hão de descobrir o quanto estão errados. A ideia de que a regeneração nada mais é do que uma reforma moral da vida procede da negação do pecado original e do fato de sermos maus por natureza. Se não fôssemos maus por natureza, se fôssemos bons no fundo do nosso coração, então não haveria necessidade de nascermos de novo. A regeneração não produz experiências subjetivas. A regeneração nada tem a ver com elevos extraordinários, êxtases, ouvir vozes celestiais ou com qualquer outra coisa do tipo. Quando o Espírito Santo faz a sua obra de regeneração nos corações dos homens, ele não vem sobre eles com grandes e poderosos sentimentos e emoções aos quais não podem resistir. Ele não se apodera dos homens como os maus espíritos se apossam das suas vítimas. Toda sua obra pode ser racionalmente compreendida e explicada por todo aquele que crê na Escritura e recebeu o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Jesus disse a Nicodemos: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é com a obra da regeneração do Espírito Santo. A natureza da regeneração. Regeneração é colocar na alma uma nova lei de vida que é verdadeira e espiritual, que é luz, santidade e justiça, que leva à destruição de tudo que odeia a Deus e luta contra Ele. A regeneração produz uma milagrosa mudança interior do coração. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. A regeneração não se dá pelos sinais exteriores de uma mudança moral do coração, e é muito distinta deles. Gálatas 5:6, Gálatas 6:15. A regeneração é um ato onipotente de criação. Um novo princípio ou lei é criado em nós pelo Espírito Santo. Salmo 51:10, Efésios 2:10. Esta nova criação não é um novo hábito formado em nós, mas uma nova capacidade e faculdade. É chamada, portanto, de natureza divina, 2 Pedro 1:4. Esta nova criação é o revestir de uma nova capacidade e faculdade criada em nós por Deus e que traz a sua imagem. Efésios 4:22-24. A regeneração renova as nossas mentes. Ser renovado no espírito de nossas mentes significa que as nossas mentes possuem agora uma nova e salvadora luz sobrenatural que as capacita a pensarem e a agirem espiritualmente. Efésios 4:23, Romanos 12:2.
O crente é renovado em conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Colossenses 3:10. O novo homem. Esta capacidade, faculdade nova produzida em nós pela regeneração é chamada de novo homem, porque envolve uma completa e total mudança da alma, de onde procede toda a ação espiritual e moral. Efésios 4:24. Este novo homem é contraposto ao velho homem. Efésios 4:22 e 24. Este velho homem é a nossa natureza humana corrompida que tem a capacidade e faculdade de produzir pensamentos e atos malignos. O novo homem está capacitado e habilitado a produzir atos religiosos, espirituais e morais. Romanos 6:6. Denomina-se de novo homem porque é uma nova criação de Deus. Efésios 1:19, 4:24, Colossenses 2:12, 13, 2 Tessalonicenses 1:11. Este novo homem é criado de imediato, num átimo. É por isso que a regeneração não pode ser uma mera reforma de vida, que é o trabalho de toda uma vida. Efésios 2:10. É a obra de Deus em nós que antecede todas as nossas obras para com Deus. Somos feitura de Deus, criados para produzir boas obras. Efésios 2:10. Assim, pois, não podemos produzir boas obras aceitáveis a Deus sem que primeiro Ele produza esta nova criação em nós. Está dito que este novo homem é criado segundo Deus, à sua imagem, em justiça e retidão procedentes da verdade. Efésios 4:24. A imagem de Deus no primeiro homem não foi uma reforma de vida, nem foi um padrão de bom proceder. Adão foi criado à imagem de Deus antes que fizesse qualquer boa obra. Esta imagem de Deus era a capacidade e faculdade dada a Adão para viver uma vida tal que manifestasse verdadeiramente o caráter santo e justo de Deus. Tal capacidade e faculdade foi dada a Adão antes mesmo dele começar a viver para Deus. É verdadeiramente indispensável que o mesmo ocorra também conosco. Primeiro, a imagem de Deus, a qual é o novo homem, é novamente criada em nós. Então, podemos começar mais uma vez a apresentar em nossas vidas o caráter santo e justo de Deus. Lucas 6:43, Mateus 7:18. A aliança de Deus. Deus já nos tem dito como nos trata em sua aliança. Ezequiel 36:25 a 27, Jeremias 31:33, 32, 39 e 40. Ele primeiro lava e limpa a nossa natureza, arranca o nosso coração de pedra e dá-nos um coração de carne. Escreve as suas leis em nossos corações e coloca o seu Espírito em nós para nos capacitar a guardar essas leis. É isso que significa regeneração, que também é descrita como santificar, o tornar santo todo o nosso espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5:23. Comprovado pela Escritura. O Espírito Santo não opera de qualquer outro modo senão por aquilo que nos mostra a Escritura. Tudo que alega ser obra de regeneração sua precisa ser comprovado pela Escritura. O Espírito Santo, por ser onisciente, conhece as nossas naturezas perfeitamente e por isso sabe com exatidão como operar nelas sem as ferir ou danificar, sem forçá-las de modo algum a concordar com a sua vontade. A pessoa, ao ser regenerada, jamais em momento algum sente que está sendo malignamente forçada contra a sua vontade. A despeito disso, muitos que são verdadeiramente regenerados têm sido tratados pelo mundo como se fossem loucos ou algum tipo de fanático religioso. 2 Reis 9:11, Marcos 3:21, Atos 26, 24 a 25. A obra do Espírito Santo na regeneração de almas precisa ser estudada e claramente compreendida pelos pregadores do Evangelho e por todos aqueles a quem a palavra de Deus é pregada. É pelos verdadeiros pregadores do Evangelho que o Espírito Santo regenera as pessoas. 1 Coríntios 4:15, Atos 26, 17 e 18. Por isso,
Todos aqueles que pregam o Evangelho precisam conhecer totalmente a regeneração para que possam, com Deus e o seu Espírito, trazer almas ao novo nascimento. É também dever de todos os que ouvem a palavra de Deus estudar e entender a regeneração. 2 Coríntios 13:5. A regeneração foi-nos revelada por Deus. Deuteronômio 29:29. Assim, pois, não estudar nem tentar compreender esta grande obra é revelar a nossa própria estultícia e loucura. Enquanto não tivermos nascido de Deus, nada poderemos fazer que lhe agrade, nem obtemos dele quaisquer consolações, e nada somos capazes de entender a seu respeito ou sobre o que ele está realizando no mundo. Há o grande perigo de que os homens possam estar enganados quanto à regeneração e que estejam, portanto, eternamente perdidos, crendo erroneamente que podem obter o céu sem que lhes seja necessário nascer de novo, ou que, havendo nascido de novo, podem continuar a levar uma vida pecaminosa. Tais opiniões contradizem claramente o ensinamento do nosso Senhor e dos apóstolos. João 3:5, 1 João 3:9. Extraído do livro O Espírito Santo, do teólogo puritano John Owen, publicado pelo Banner of Truth, adaptado das suas obras para uma linguagem contemporânea por R.J. Lowe. Aqui nós encerramos. Que o Senhor seja glorificado, a Igreja edificada. Espero você na nossa próxima leitura e não esqueça de curtir, comentar e compartilhar.